Boa noite. O Partido Social Democrata apresentou, em finais do ano passado, uma proposta de um plano estratégico e dos fundos europeus no horizonte do quadro financeiro plurianual para o período de 2021-2027. O PSD apresentou um conjunto de propostas que foram trabalhadas no âmbito do Conselho Estratégico Nacional e que partem de um conjunto, no que respeita à agricultura e às florestas, de um conjunto de pressupostos muitíssimo importantes que convém ter em conta. Em primeiro lugar, nós temos um valor acrescentado bruto da agricultura que praticamente não cresce em 20 anos. Temos um déficit alimentar enormíssimo de 3.500 milhões de euros. Temos um rendimento por agricultor que é inferior a 60% da média comunitária, uma produtividade de trabalho agrícola inferior a 40% da média comunitária, temos níveis de poluição e de emissão de gases com efeito de estufa muito inferiores à média europeia e temos os agricultores mais velhos da Europa, com um número que é chocante, que é dos agricultores com menos de 35 anos apenas temos 4%. Obviamente que estes são os pressupostos fundamentais sobre os quais nós temos que definir nossas políticas para lhes dar resposta. É óbvio que nós sabemos que a agricultura, como qualquer atividade económica, tem externalidades, ou seja, impactos positivos e negativos em termos ambientais, e o que nós temos que fazer é minimizar os negativos e maximizar os positivos. Mas nós ouvemos frequentemente discurso oficial, governo, vários membros do governo, como se a agricultura fosse o grande responsável pela poluição ou pela emissão dos gases com efeito de estufa, quando afinal a agricultura não representa mais do que 10% das emissões desses gases. E além disso, não vejo nenhuma ênfase no discurso governativo nas metas que se devem atingir nos setores mais responsáveis por essas emissões, que são o setor da energia, o setor dos transportes, o setor da indústria e o urbanismo em geral. O PSD tem como ponto fundamental e claríssimo que a sustentabilidade é uma matriz incontornável, que tem que presidir a todas as políticas económicas e sociais, mas obviamente rejeitamos esta postura do governo que quer ser mais papista que o Papa, que é de uma forma autista politicamente, quer andar na vanguarda do ambiente da Europa, cumprindo até mais do que as metas que a União Europeia impõe, mas não tem em consideração que nós estamos na cauda da Europa, ou seja, quer andar no pelotão de frente, na liderança do ambiente, mas não tem a mesma ênfase nem o mesmo discurso para nós sairmos da cauda da Europa em termos de economia. Aliás, se formos ver o programa de recuperação e resiliência, nós vemos que as metas ambientais que lá estão, que a União Europeia impõe, são 37%, ou seja, o PRR impõe que dos investimentos que se devem fazer em cada país, 37% no mínimo sejam ligados a ações climáticas e ambientais. Pois nós temos lá 47%, isso é mesmo, é referido expressamente neste plano, no PRR, para quem o quiser ler. Portanto, aqui é um pequeno exemplo de como é que nós somos autistas. Somos das economias mais atrasadas da Europa, já ultrapassadas por países, antigos países comunistas que entraram muito depois de nós, e não temos essa ênfase nas nossas políticas económicas e na nossa política agrícola não vemos, de facto, essa ênfase. Ouvimos falar em agricultura 4.0, digitalização, descarbonização, economia circular, muita agricultura biológica, muita agricultura de precisão, mas de facto, isto, também o futuro passa por isso, como é óbvio, mas o futuro real de Portugal, no próximo médio prazo, até 2027, passa por termos mais investimento, passa por termos mais produção, mais competitividade, mais eficiência, melhor rendimento para os agricultores.
E é nesse sentido que nós temos que orientar as nossas políticas agrícolas e florestais, ou seja, criarmos mais produção para reduzir o déficit, melhorarmos o rendimento dos agricultores e produtores florestais e, naturalmente, para isso temos que ter uma política realista e não autista. Nesse sentido, eu foco aqui algumas ênfases das nossas linhas de ação que nós propomos, que depois serão complementadas pelos meus colegas, João Paulo Gouveia e Dr. Emílio Cerqueira. Em primeiro lugar, nas políticas de apoio ao investimento, nós temos que as reforçar, ou seja, nós temos uma dotação importante, cerca de 4 mil milhões de euros até 2027, próximo disso, do Programa de Desenvolvimento Rural. No anterior governo, a maior parte, mais de metade desse dinheiro, desses recursos, eram dedicados a questões ambientais e climáticas, na linha, aliás, do que é o discurso oficial. Nós, obviamente, temos que respeitar essas questões, temos que cumprir os mínimos que a União Europeia impõe, mas temos os pés assentos na terra, nós queremos reforçar no PDR futuro a componente de apoio ao investimento produtivo para aumentar a produção, a competitividade e a eficiência. Por isso é que nós não aceitamos e recusamos aquilo que o Governo está a fazer, que é ir buscar todos os anos 15% das dotações do Programa de Desenvolvimento Rural para aumentar as dotações do primeiro pilar, que é ajudas ao rendimento direto dos agricultores. Nós achamos que é gravíssimo num país tão atrasado como o nosso, do ponto de vista agrícola, ir retirar dinheiro do pouco que já temos para pôr nos pagamentos diretos. Obviamente, todos nós gostamos de pagamentos diretos, mas isso é no imediato. Nós temos que assegurar ao longo prazo, e o longo prazo está a reforçar a dotação do segundo pilar. Nesse sentido, também entendemos que tem que se reforçar a componente do Orçamento do Estado, porque devo dizer que na atualidade, nesta fase final do PDR, houve baixas taxas de execução de várias medidas do PDR por falta de dotação nacional do Orçamento do Estado, que é importante ter isto em conta. Essa para nós é uma prioridade, aumentar as dotações do Orçamento do Estado para não haver baixas taxas de execução do dinheiro de Bruxelas. E por isso também, em algumas medidas mais ambientais, também necessitamos de mobilizar o fundo ambiental. Não ser apenas o fundo ambiental, não ser apenas para financiar o metro de Lisboa ou os carros elétricos, tem que financiar mais, financia um bocadinho, muito pouco, a floresta, tem que financiar muito mais a floresta e também tem que financiar medidas ambientais da agricultura e dos sistemas agroflorestais. Outra questão, outra área importante da nossa ação tem muito a ver com a concepção dos programas de apoio ao investimento. Nós aqui temos uma ideia claríssima, que é simplificar, desburocratizar, para que também a execução seja mais célere. Por isso é que defendemos que se faça, na maior parte das questões, o famoso regime forfetário, como já temos, por exemplo, no programa VITES, no que respeita à viticultura e aos investimentos nas vinhas. Neste sentido, nós entendemos também que se devia fazer um simplex para a pequena agricultura, com regras muito simples para aplicar no quadro do próximo PDR. Por outro lado, entendemos que é fundamental nós levarmos muito a sério a questão dos jovens agricultores. Daqui a pouco o João Paulo Gouveia falará disso com mais detalhe, mas na verdade algo que está errado quando todos os discursos políticos dos governantes é sobre os jovens agricultores e de facto nós continuamos a ser o país com a agricultura mais envelhecida da Europa e a taxa de mortalidade, ou seja, de insucesso dos projetos de primeira instalação dos jovens agricultores é de facto enorme. E isso nós temos que alterar radicalmente. Uma quarta linha de ação prioritária tem a ver com o reforço da posição dos agricultores na cadeia de valor. De facto, há estimativas fundamentadas que mostram que do valor final que o consumidor paga pelas produções agrícolas, só um quarto, ou seja, 25% disso, vai parar ao agricultor. Foi quem investiu, pôs o seu dinheiro para produzir. As outras 3/4 partes vão a algures para a cadeia comercial e distributiva,
e que não vão para o agricultor. Nós, e além disso, o agricultor não tem poder negocial. Nós defendemos, no plano da regulação, que se crie uma entidade reguladora da distribuição alimentar, mas no plano das medidas de política também defendemos, por exemplo, que as organizações de produtores sejam mais flexíveis e mais realistas, não se exija um volume tão alto de faturação mínima para poder, digamos, ser elegível para apoio. Por exemplo, defendemos o apoio às associações de produtores multiprodutos. Em muitas regiões a agricultura não é especializada, tem várias produções e temos que as somar todas juntas para atingir o volume de faturação mínimo. E entendemos, por exemplo, num país em que há muitas cooperativas, mas que só poucas delas se dedicam à comercialização dos produtos, a maior parte dedicam-se aos fatores de produção, nós temos que fazer um programa de reestruturação e redimensionamento e profissionalização da gestão das cooperativas, uma medida específica só para isto, para que elas possam ganhar dimensão, escala, profissionalizar a sua gestão e comercializar também os produtos agrícolas e não apenas fatores de produção. Uma outra linha muito importante é o programa das infraestruturas rurais. Aqui nesta matéria, a doutora Emília Cerqueira irá falar com mais detalhes sobre a questão de regadios, especialmente. Nós entendemos que o plano de regadios que existe atualmente está muito enviesado sobre os grandes regadios. Nós entendemos que, sem prejuízo de grandes projetos, que há alguns que nós defendemos, como por exemplo do Tejo, muito a longo prazo, que é uma obra de grande folgo, temos que simplificar as regras e apoiar a construção de pequenos reservatórios superficiais de água, quer pequenas barragens, quer charcas, e isso não existe atualmente com essa dimensão que nós defendemos. Depois, há uma coisa muito importante que é a sanidade animal. É uma matéria e a segurança alimentar. Aliás, as duas coisas estão altamente relacionadas. A política do atual governo, como é sabido, é debilitar e enfraquecer a Direção-Geral dos Assuntos Veterinários, a DGAV. Nós entendemos precisamente o contrário. É preciso reforçá-la, muito mais, com meios financeiros e humanos. É preciso reforçar o apoio às organizações dos produtores pecuários, para lhes dar mais apoio na sanidade animal, e temos também que fazer parcerias locais para melhorar, digamos, a comercialização dos circuitos locais, envolvendo municípios, comunidades intermunicipais, as médias superfícies que estão em todos os concelhos rurais do país e, naturalmente, os agricultores. Por fim, também a política florestal, que também a doutora Emília Cerqueira irá falar sobre isto. Só queria dar aqui uma nota, que é a questão seguinte. A política deste governo, quando olha para a floresta, é olhar para a copa. Ou seja, está a copa, a floresta para o governo é apenas um sequestrador de carbono. O componente económico é uma espécie de subproduto secundário. Nada de mais errado. Não há nenhuma pessoa, nenhum produtor, nenhum proprietário que ponha um tostão sequer a plantar árvores ou a limpar essas mesmas árvores que plantou, se não tiver uma expectativa de retorno. Portanto, para nós, a floresta tem que ser olhada essencialmente nesta componente múltipla, económica e ambiental, obviamente. E, portanto, para nós, o essencial é definirmos claramente as regras de ordenamento florestal, fazê-las cumprir a sério, não como agora temos um caminhão de decretos-leis e de portarias e ninguém cumpre nada, é o faz de contas. Nós temos que fazer regras muito simples, regras de ordenamento, dar liberdade às pessoas de plantarem a floresta, respeitando essas regras de ordenamento, mesmo floresta de crescimento rápido, que dá retorno às pessoas, e exigindo a contrapartida, obviamente, que elas respeitem essas regras de ordenamento e também plantem uma percentagem determinada de folhosas para fazer compartimentação, digamos, não só biodiversa, mas também de defesa dos incêndios. Para nós são questões fundamentais e em que, de facto, quando olhamos, por exemplo, para o PRR, vamos ver aquilo que está lá nas florestas, é um programa de transformação de paisagem, através de iniciativas públicas, como se o Estado fosse capaz de plantar e gerir o que quer que seja, basta olhar para as matas nacionais, que são uma desgraça, não é? É dinheiro para os bombeiros, é dinheiro para comprar helicópteros, é dinheiro para o ICNF, é dinheiro para a GNR. E então onde é que está o dinheiro para os produtores? Onde é que está o investimento na plantação?
Obviamente, sem isto, nós não teremos a longo prazo floresta. E não havendo floresta, não havendo quem invista na produção e na limpeza, obviamente que não há sequestro de carbono. Era uma síntese inicial das propostas, que depois podem ser consultadas e orçamentadas, portanto, que faz parte da proposta que nós apresentamos. Quem é que continua? Posso ser eu, tínhamos assim combinado, e a nossa Emília Fecha. Eu serei muito rápido. Naturalmente, os princípios são esses mesmo, reiterar aquilo que o Dr. Arlindo Cunha bem explicou, e de facto nós temos que apresentar medidas concretas para a nossa agricultura e não apenas um conjunto de medidas no papel, como tem sido até agora, e que de nada têm contribuído, ou pouco têm contribuído para a melhoria da qualidade e do rendimento dos nossos agricultores. E pegando, por exemplo, na renovação das gerações ligadas ao setor agrícola, nomeadamente através do reforço da própria dotação do FEADER, em que os jovens agricultores teriam a partir daí um aumento do prémio à primeira instalação, mas também o apoio à aquisição de terras, por exemplo, tal como o apoio à aquisição de animais. Também uma garantia de crédito institucional, que seria adequado para a parte que não é naturalmente financiada, que não é subvencionada do investimento. E basta olhar para a taxa de mortalidade dos projetos dos jovens agricultores. Isto leva-nos a pensar e também a propor a criação de um regime de acompanhamento e, nomeadamente, um acompanhamento técnico-económico, que é aquilo que os ingleses chamam o mentoring. E, portanto, para que esta taxa de mortalidade seja muito reduzida, para que o sucesso seja cada vez maior nos projetos dos jovens agricultores. E com isto conseguíamos renovar todas as gerações que estão ligadas à agricultura. Dizer até que íamos mais longe, ou seja, o PSD até propõe que um conjunto de pessoas que até estão a regressar a Portugal, por exemplo, na ordem dos 41, 40, após aquilo que são os chamados tradicionais jovens agricultores, dos 41, por exemplo, aos 55 anos, e que optem também eles por residir de forma permanente numa zona de baixa densidade e preencham os requisitos, que possam também eles ser apoiados, e tudo isto num contexto global para o desenvolvimento rural e também da coesão territorial. E sobre o desenvolvimento local, dar nota que, de facto, o PRR está completamente desequilibrado e, portanto, cada vez mais vai contribuir para aquilo que é o desequilíbrio territorial. E, por isso, dizer que não está adequado àquilo que se pretende, não está virado para o desenvolvimento económico e para as empresas em geral e muito menos para as agrícolas. Mas falávamos do desenvolvimento local, que deve, no nosso entender, ter uma abordagem não apenas baseada na PAC, mas deveria ir mais longe. Para além do FEADER, deveria ter também componentes FEDER e componentes do Fundo Social Europeu. Até porque este reforço necessário, este multifundos que deveria ser o desenvolvimento local, dizer-vos que o desenvolvimento rural não é apenas feito dentro da exploração agrícola, mas sim em toda a sua envolvente. E toda a envolvente da exploração agrícola é esquecida nos programas que o Governo tem implementado. Complementava e acabaria dizendo que é preciso também, para além do reforço de verbas para a baixa densidade, que cada vez estão mais desertificados, é preciso desburocratizar, como já também referiu o professor Arlindo Cunha, é preciso desburocratizar o PDR e tudo aquilo que tem vindo a trazer algum dinheiro para os territórios de baixa densidade, concretamente até naquilo que tem a ver com as autarquias e com as associações de desenvolvimento local. Temos notado no terreno de que as pessoas, o agricultor, desiste
desiste a meio do processo, porque ele é de tal ordem burocrático que o agricultor acaba por não conseguir cumprir aquilo que lhes é exigido. E, portanto, a agricultura tem que ter, efetivamente, um sistema mais simples, tem que haver um simplex para que possa, e para que os próprios fundos comunitários possam ser bem utilizados e que possamos chegar ao fim do quadro e dizer que investimos muito bem o nosso dinheiro. E era isto para já. Muito bem. Muito obrigado. Muito bem. Estão a ouvir? Muito bem. Boa tarde a todos. Agora complementando, aliás, as brilhantes intervenções que já me antecederam e que me aumenta imenso a responsabilidade nesta fase final, mas eu queria falar de, como aliás o professor Arlindo já foi dando o mote, sobre a questão da floresta e também sobre a questão do regadio. Numa nota prévia, não posso deixar de referir hoje que o que está em cima da mesa é naturalmente o plano de resiliência e, portanto, hoje dizia-nos a ministra que não era um plano para a agricultura. E nada mais certeiro, porque de facto não é, porque ignora completamente o setor agroflorestal. Retirando um ou dois aspectos e que quanto às florestas, que é para aquilo que eu agora vou fazer esta ligação, tem a ver com o facto de nós não temos uma palavra para a floresta enquanto fileira produtiva fundamental. Antes, apenas se fala de planos de transformação de paisagem, como já foi dizendo o professor, sendo que, mesmo na nova PAC, naquilo que nós vamos vendo, os fundos não estão garantidos, mesmo para esses planos de transformação de paisagem, que se anunciam em nome do ambiente, mas que depois, na verdade, não há sustentação financeira, porque é preciso que sejam pagos a longo prazo. E isso não existe cabimento e, portanto, parece-nos ser mais um daqueles anúncios que depois se deixa os nossos proprietários rurais, a nossa gente do mundo rural, sem aquilo que lhes foi prometido ou aquilo com que poderiam contar, mesmo nos pequenos casos onde existe. E também, relativamente à floresta, só se fala de floresta de conservação e não posso deixar de chamar aqui a atenção, isso consta do nosso programa, mas não posso deixar de chamar a atenção, fala-se apenas de conservação, tendo sempre como pressuposto a questão do sequestro e do estoque de carbono. Ou seja, não podia haver falácia maior, porque a floresta de produção também tem um papel fundamental, quer no sequestro, quer no estoque de carbono. Ou basta, para quem nos está a ouvir, basta pensar em que aquele papel que nós usamos, temos nos nossos livros, que vem de um qualquer eucalipto, vai fazer estoque de carbono por muitos séculos, se possível. E, portanto, a forma de sequestro e de estoque de carbono existe em todo o tipo de espécies e algumas, se calhar, prolongando-se ainda mais no tempo, até pelos usos múltiplos que depois têm a seguir. Acresce que a pasta de papel é fundamental para o nosso país, até para a nossa balança comercial. E do nosso ponto de vista, que é aquilo que nós defendemos, nós, PSD, ao contrário do governo que abandona em absoluto toda a fileira florestal, nós defendemos que, de facto, e consta dos nossos documentos, que nós temos que ter uma floresta múltipla. Temos que atender àquilo que é a rentabilidade da floresta, tendo em conta as chamadas espécies de crescimento rápido, que são aquelas que, de facto, são rentáveis, e sendo secundadas e complementadas pelas espécies de crescimento lento, pelas folhosas. Aliás, até consta do nosso programa que cerca de 25% de qualquer plantação ordenada tem que ser destas espécies autóctones e folhosas de crescimento lento, que aliás se consideram como sendo uma espécie de tampão para a questão dos incêndios, que é aquela única que o governo vai tratando. Sendo que o grande problema de Portugal, e que também consta dos nossos documentos, que me permitam dizer é muito mais completo que aquele do governo, quando deveria ser ao contrário. O PSD tem um programa muito mais sustentado em matéria de floresta do que aquela que tem o governo, que simplesmente não tem. Portanto, nós temos é que ter uma floresta que é ordenada. Porque uma floresta ordenada é uma floresta naturalmente resiliente, sustentável e também é uma floresta que ela própria está mais protegida contra os incêndios rurais, que é sempre o mote que o governo nos traz nas matérias da floresta. E isso, juntando-lhe a questão, naturalmente, dos caminhos rurais, para os quais não há uma verdadeira política, e está toda ela sob o ónus das câmaras municipais, sendo que quando não é uma obrigação do governo, e também está
a limpeza das faixas de gestão de combustível, sobre o ânimo de proprietários a quem proíbem ter, por outro lado, uma floresta rentável e essa sim resiliente e de acordo com aquilo que são os melhores interesses do território, porque também só com uma floresta que simultaneamente é rentável, nós podemos, de facto, trabalhar em prol da chamada coesão territorial. Não há coesão territorial sem economia. E a economia não se faz por decreto. A economia faz por políticas públicas que vão de encontro àquilo que é o interesse das populações. E permitam-me usar a expressão, estando útil ao agradável. Por um lado, tendo em conta as melhores práticas ambientais e velando pelo ambiente e pela paisagem, em simultâneo rentabilizando o seu investimento. E também para que se acabe um bocadinho o perigo daqueles que são os matos, que são os grandes causadores dos incêndios e fruto do abandono, porque não se tem políticas públicas para a floresta. Aliás, ainda me dizia muito recentemente um grande representante da fileira que tem saudades de Rejar, tão criticado Rejar, mas havia de facto um regime da plantação, havia um regime para a floresta. E estes regimes têm que ser feitos a pensar a décadas, a longo prazo, onde caiba o eucalipto, o pinho, a mata de sobro e todas as folhosas. E isso é aquilo que é a grande defesa do PSD, é que seja uma floresta que de facto seja sustentável para que haja uma reestruturação florestal a nível de todo o território e que seja de facto abrangente e não aquilo que nos estão agora a fazer. Para isso propomos a criação de uma linha de financiamento e reforço desta produtividade do setor florestal da atividade da silvicultura. Para não demorar muito, porque senão acabo por guardar muito do tempo, queria falar de regadio. O professor Arlindo já foi abordando, de alguma forma, o PSD, aliás, já é historicamente o grande motor do regadio, basta pensarmos no Alqueva, que muito contestado, e o grande motor do Alqueva foi o PSD, o grande impulsionador e quem realizou um investimento considerado impossível. E temos atualmente, também neste PRR do governo, vai aparecendo aqui o regadio, mas aparece apenas desatualizado até daquelas que são as grandes necessidades atuais em termos de regadio e só com grandes obras de regadio. Também há algum regadio tradicional, nós temos que dizer alguma recuperação de regadio tradicional, mas não é necessária. Nós defendemos, para além da questão do Tejo, que já falou o professor, e que é estruturante, talvez ainda mais do que o Alqueva, nós defendemos essa obra, claro que tem que ser por fases, não é uma obra que se faça de um momento para o outro, mas acima de tudo que nós resolvamos o nosso problema do uso eficiente da água e do aproveitamento da água. O grande problema em Portugal não é um problema de falta de água, é um problema de desperdício de água e não aproveitamento das águas. E para que haja água em quantidade e não deixemos perder aquela água que é fundamental para as nossas culturas de regadio, nomeadamente, e para o território, temos que implementar, como nós defendemos no nosso plano, um sistema de charcas, de pequenas barragens, de pequenos reservatórios de água, que não tendo impactos na paisagem, não tendo quaisquer impactos ambientais até, permitem que se faça o uso eficiente de água. Porque não podemos esquecermos, toda a água que nós não conseguimos apesar nestes métodos tradicionais, sem ser nas grandes barragens, é água que se perde e água que não é aproveitada, não tem qualquer uso útil para a agricultura e para o território, não só para a agricultura, mas também para o território no seu todo, porque nós somos um país com características formológicas, como sabem, muito atendente e sendo um dos maiores países em risco de desertificação. E só tendo um uso eficiente e um bom aproveitamento da água, como nós defendemos, aliás, no nosso plano, é que tal poderá ser possível. E, portanto, acho que em traços largos que tentei dar aqui uma nota, um apor àquilo que, entretanto, já foi dito, mas o meu tempo parece-me que já urge, e sendo também só uma nota final, no Parlamento temos estado muito atentos e a dar corpo àquelas que são as propostas do PSD, porque o partido e o grupo parlamentar são um só e trabalham em conjunto e é assim que tem que ser. Muito obrigada. É verdade, posso testemunhar isso, dessa grande dinâmica do grupo parlamentar do PSD no Parlamento. Queríamos terminar apenas com a manifestação de uma certeza. As propostas que o PSD apresenta para a agricultura e para as florestas em Portugal partem de uma análise da nossa realidade específica. E, portanto, as soluções que nós apresentamos são soluções para responder a esses problemas, e não os problemas abstratos que a Europa levanta e que são metas abstratas. É para responder aos nossos. E na nossa leitura e as nossas propostas significa, nós precisamos de apoiar mais investimento, pôr mais produção, reduzir o déficit alimentar, a nossa dependência em relação ao exterior, aumentar o rendimento dos produtores
e, naturalmente, respeitando, que é um dado incontornável, como disse há pouco, as regras da sustentabilidade, porque sem isso não há futuro. Muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite. Bem.